Olá a todos, sou a professora Cristiane Fuser, do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Santa Maria. Em nome da Copervis, apresentaremos os critérios de avaliação para um dos gêneros textuais previstos na prova de redação dos processos seletivos da UFSM, a carta aberta. Lembrando que a perspectiva de gêneros textuais é recomendada pelos parâmetros curriculares nacionais para a educação básica em todo o país. Nesta videoaula, apresentaremos os aspectos contextuais da carta aberta, os critérios de avaliação de cartas abertas no vestibular da UFSM e nos seus demais processos seletivos, considerando a estrutura global do gênero, o propósito e o conteúdo e a articulação escrita. Iniciaremos pelos aspectos contextuais da carta aberta, no que se refere a o que é este gênero, quem produz e para quem produz. Resumidamente, podemos dizer que a carta aberta é um texto por meio do qual um cidadão ou um grupo dirige-se publicamente a um interlocutor específico ou a uma entidade ou ainda à população em geral, diretamente envolvida em situação ou assunto controverso de interesse coletivo. Qual a finalidade de uma carta aberta? Há várias finalidades. Ela pode expor um ponto de vista, defendendo um posicionamento por meio da sustentação de uma ideia, de negociação de tomada de posições e de aceitação ou refutação de argumentos que circulam no corpo social e que afetam diretamente um grupo. Ela pode também ser usada para alertar sobre um problema que envolve um ou mais destinatários e apresentar uma ou mais propostas de mudança de atitudes, comportamentos, ideias. Pode ainda ser usada para reivindicar uma ou mais mudanças, medidas ou ações por parte do destinatário ou dos vários destinatários que tiverem poder para mediá-las ou implementá-las no meio social. O meio de circulação de cartas abertas costumam ser os espaços públicos, especialmente veículos de comunicação de massa, como jornais, revistas, internets, desde sites, blogs, redes sociais. A escolha por esses espaços serve como forma de pressionar os interlocutores a mudarem de opinião sobre um determinado assunto ou agir de determinada maneira. O modo como esses textos se organizam estão relacionados à modalidade predominantemente dissertativa e argumentativa, com algumas passagens injuntivas em que há apelo aos interlocutores. O meio escrito, eventualmente, pode ser oral, mas no caso de um processo seletivo, o meio utilizado é o escrito. Resumidamente, em forma de esquema, então podemos demonstrar como que a carta aberta funciona em termos contextuais. É um gênero da esfera pública, produzido por um remetente ou mais de um remetente. Várias pessoas podem assinar uma carta aberta, ou uma pessoa pode escrever em nome de um grupo. A carta aberta é direcionada a um ou mais destinatários. É possível escrever uma carta aberta para uma autoridade política, para uma personalidade conhecida ou para um indivíduo em especial, ou para vários destinatários, a uma coletividade, a um grupo social específico ou a toda uma população. O propósito comunicativo da carta aberta é publicizar, é tornar público um objetivo, uma reivindicação, um alerta, uma opinião, que seja representativo de uma comunidade. Os meios de circulação podem ser dos mais rudimentares, como um mural numa escola ou numa entidade, numa instituição pública. Pode ser até mesmo distribuída nas ruas por meio da prática de panfletagem. Pode ser publicado em jornais impressos ou online, em blogs e até mesmo nas redes sociais. Há vários espaços, portanto, em que cartas abertas podem circular. Passemos agora ao segundo tópico da nossa videoaula, os critérios de avaliação desse gênero carta aberta nos processos seletivos da UFSM. São 10 critérios distribuídos em 3 dimensões. A primeira dimensão
envolve a estrutura global do gênero, numa perspectiva panorâmica do texto que constitui a carta aberta. A segunda dimensão tem relação com a adequação ao propósito e ao conteúdo do texto. E a terceira dimensão envolve aspectos de leitura detalhada quanto à articulação da linguagem escrita. Vamos abordar cada uma dessas dimensões e seus respectivos critérios. A dimensão 1, que se refere à adequação à estrutura global do gênero, aborda 2 critérios. O primeiro deles envolve os estágios composicionais típicos da carta aberta. E o segundo critério envolve a relação de interlocução e suas marcas linguísticas presentes no texto. Comecemos pelos estágios composicionais da carta aberta. Há vários estágios composicionais de uma carta aberta. Em situação de avaliação, como a que estamos observando, alguns estágios foram selecionados como necessários, tais como o título, um motivo de manifestação, uma argumentação que sustenta o ponto de vista ou o propósito da carta, uma conclusão e a especificação de um remetente, de acordo com o contexto comunicativo solicitado na prova de redação. Vamos ver a presença desses estágios num exemplo. É importante chamarmos a atenção antes para o fato de que o remetente, numa situação de avaliação como um processo seletivo, não pode ser identificado devido à exigência do concurso do anonimato do candidato. Em função disso, deve-se usar a expressão para remetente solicitada na prova. Vejamos esses estágios numa carta aberta que foi publicada nas redes sociais, dirigida à presidente Dilma Rousseff em maio deste ano. Nesta carta, observamos o título, a motivação que envolve uma situação-problema indicada no primeiro parágrafo e especificada no início do segundo parágrafo. Os parágrafos que seguem trazem uma série de informações que funcionam para constituir a argumentação da carta aberta. Isso segue acontecendo nos demais parágrafos até o final do texto, quando, ao final, é explicitada uma reivindicação por parte dos remetentes. Há uma saudação ao final, que é opcional, e o remetente especificado conforme o contexto. Com relação ao título de textos do gênero carta aberta, há algumas orientações tendo em vista o que aparece nas cartas abertas reais. Lembrando que os exemplos de carta aberta que estamos trazendo nesta videoaula não são modelos a serem seguidos, são apenas ilustrativos de alguns aspectos da linguagem contemplados nos critérios de avaliação. Um exemplo disso são os títulos que trazemos agora. Alguns títulos de carta aberta aparecem iniciando com a expressão carta aberta e a indicação do destinatário. Por exemplo, carta aberta à população cachoeirense, carta aberta à presidente Dilma Rousseff. Outra possibilidade de título é aquela em que é especificado o remetente e o destinatário, como carta aberta de um cidadão comprometido aos santamarienses, carta aberta de estudantes de letras à comunidade acadêmica da URGS. Observemos aqui que há indicação clara do remetente e do destinatário em cada uma das situações. Mas também é possível que títulos de carta aberta, segundo estudos prévios que realizamos, o título indica o assunto ou o ponto de vista. Algumas vezes até a reivindicação já está indicada no título. Um exemplo é carta aberta sobre os trotes universitários. Neste exemplo, o assunto está explicitado, os trotes universitários. No segundo exemplo, pelo fim de uma pseudocultura, a reivindicação está explicitada, tendo em vista o uso da preposição por junto do que está sendo pedido, o fim de uma pseudocultura.
Essas são algumas das categorias de título que é possível encontrar em cartas abertas que circulam na sociedade atualmente e que podem servir de parâmetro para a produção das cartas abertas num contexto de avaliação. Para ilustrar mais alguns exemplos considerando um contexto, vamos partir do comando de uma das provas de redação da Universidade Federal de Santa Maria, que se encontra publicado no Manual do Candidato ao Vestibular 2014. Após a apresentação de alguns textos informativos sobre o lixo eletrônico, o comando da prova apresenta a seguinte solicitação. A partir dessas informações, você decide escrever uma carta aberta a ser divulgada nas redes sociais. Essa carta tem o objetivo de alertar a população da sua cidade sobre os riscos do lixo eletrônico e incentivar a proceder adequadamente para minimizar esse problema socioambiental. Sua carta deve ter no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Como não é permitido assinar o seu texto, use no lugar do remetente a expressão cidadão comprometido. Como que nós devemos ler, compreender este comando? Considerando o que recomendam os parâmetros curriculares nacionais para a língua portuguesa, a perspectiva de gênero é sempre contextualizada. Consideramos 4 aspectos fundamentais que nesse comando estão expressos. Um deles é a especificação do gênero. Está explicitado qual é o gênero que o candidato terá de utilizar para produzir o seu texto. Carta aberta. Também estão explicitados os interlocutores dessa carta. O produtor da carta, o remetente, que é você, o candidato, que produzirá o texto, e os destinatários, a população da sua cidade. Aqui há uma solicitação de que o remetente da carta não seja identificado em realidade, mas sim indicado pela expressão cidadão comprometido. Além disso, também está indicado o meio de circulação, as redes sociais, e as finalidades do texto, que é alertar sobre os riscos do lixo eletrônico e outra finalidade, incentivar a proceder adequadamente para minimizar os problemas ocasionados pelo lixo eletrônico. A partir dessas informações, a partir desse contexto sociocomunicativo, o candidato produzirá a sua carta aberta. Agora vamos ver o segundo critério da primeira dimensão. Como explicitar os interlocutores específicos e os remetentes? Ao longo do texto, é preciso usar marcas linguísticas que indiquem essa interlocução, porque uma das principais características da carta aberta é o dialogismo, a necessidade de marcar esse dialogismo por meio de determinados recursos linguísticos. Vamos fazer um exercício no que se refere ao contexto proposto na prova, porque é a partir desse contexto que poderemos estabelecer a relação de interlocução ao longo da carta aberta. Vamos verificar aqui, considerando aquele comando sobre a produção de uma carta aberta sobre o lixo eletrônico, qual desses títulos estariam adequados àquele contexto proposto na prova? Analisemos carta aberta à população. Carta aberta à população brasileira. Carta aberta à população alegretense, à população da minha querida Santa Maria. Desses títulos, apenas o penúltimo e o último estão plenamente adequados ao contexto solicitado na prova, uma vez que a prova solicitava que fosse produzida uma carta aberta à população da sua cidade, a cidade que o candidato escolher. No caso, carta aberta à população alegretense, está claro que a cidade escolhida pelo produtor da carta aberta e que será a população destinatária dessa carta é da cidade de Alegrete. Da mesma forma, o último título, o destinatário, está indicado que é a população de Santa Maria. Os 2 primeiros títulos não estão totalmente adequados ao contexto.
Pelas seguintes razões. A carta aberta à população é apresentada de forma genérica. Não se sabe o contexto dessa população. É a população mundial? É a população brasileira? É a população gaúcha? Isso não está informado. E dessa forma o contexto não ficou claro. No segundo exemplo, carta aberta à população brasileira, verificamos que houve uma extrapolação do contexto solicitado na prova, uma vez que a prova solicitou que fosse produzida uma carta destinada à população da sua cidade e não ao Brasil. Por isso, houve ali uma extrapolação do contexto. Vamos agora ver algumas marcas linguísticas de interlocução utilizadas numa carta aberta que foi produzida e publicada por um grupo de médicos brasileiros. Eu farei a leitura da carta aberta para facilitarmos a compreensão do contexto. Neste 1º de maio, data em que internacionalmente se comemora o Dia do Trabalhador, nós, médicos brasileiros, de forma respeitosa, expressamos nosso sentimento de tristeza e de indignação com comentários atribuídos a Vossa Excelência. De acordo com notícias publicadas pela imprensa, Vossa Excelência disse que eles, médicos cubanos, são mais atenciosos que os brasileiros. Tal afirmação representa mais uma agressão direta e gratuita aos 400 mil profissionais que têm se empenhado diuturnamente no suporte às políticas de saúde e no atendimento à população nas redes públicas e privadas. Ao contrário do que foi dito, senhora Presidente, a medicina brasileira está entre as melhores do mundo. Seus representantes são referência internacional no diagnóstico e tratamento de doenças e, apesar da ausência de estímulos do Estado e das parcas condições de trabalho, agem como heróis em postos de saúde, em ambulatórios e nos hospitais e pronto-socorros, constantemente abarrotados por cidadãos com dificuldade de acesso à assistência. Nesses 3 primeiros parágrafos da carta aberta, foram usados recursos linguísticos que sinalizam os remetentes, que especificam quem são os produtores desta carta e os reivindicadores. Nós, médicos brasileiros, nosso sentimento. Percebemos aqui o uso da primeira pessoa do plural para indicar a presença desse grupo social, em nome de quem a carta é enviada. Também verificamos a presença de recursos linguísticos que denotam o destinatário da carta, neste caso, a Presidente da República do Brasil, sinalizada por formas de tratamento, Vossa Excelência e Senhora Presidente. Observemos que esses recursos de interlocução, especialmente voltados para o destinatário, estão presentes em todos os parágrafos do texto, nestes 3 primeiros parágrafos. Então, aqui podemos perceber o uso da primeira pessoa do plural, seguido de um aposto para especificar quem somos nós, médicos brasileiros. Também há uso de formas de tratamento e na sequência do texto, para marcar o dialogismo, é usada a Senhora Presidente na função sintática de vocativo. Continuando a carta aberta, verificamos mais alguns exemplos de marcas linguísticas de interlocução. Aqui nós verificamos novamente o uso da primeira pessoa do plural, reiterando a presença dos médicos brasileiros como remetentes da carta. E também o uso de pronomes evocativos com formas de tratamento para sinalizar a presença do destinatário da carta. Por fim, ao final da carta, também percebemos novamente o uso da primeira pessoa do plural, coerentemente utilizado, uma vez que quem assina a carta são os membros do Conselho Federal de Medicina. E novamente, uso de formas de tratamento para se referir ao destinatário. Também percebemos o emprego de uma saudação final, que é um elemento opcional na carta aberta, respeitosamente, que indica uma integração entre o remetente e o destinatário, sinalizando a relação de respeito que existe entre esses interlocutores. Resumindo,
Quais os recursos linguísticos, então, que podem ser utilizados para indicar a interlocução? Algumas possibilidades de escolhas que o produtor da carta aberta pode fazer durante a produção do seu texto. Ele pode marcar a presença do remetente por meio de pronomes e verbos em primeira pessoa do singular, quando o objetivo for sinalizar a presença de um indivíduo. Quem assina a carta aberta é um remetente. Também é possível usar pronomes e verbos em primeira pessoa do plural, quando quem assina a carta aberta é um grupo de pessoas ou o representante de um grupo, de uma entidade, de uma instituição, de uma comunidade. Ainda é importante e interessante usar apostos especificativos que ajudam a sinalizar a identidade do remetente. Com relação ao destinatário, é possível utilizar vários recursos. Alguns deles: nome ou cargo ou função no caso de um indivíduo. No caso do exemplo que analisamos, presidente é o cargo, Dilma Rousseff o nome. Uma designação coletiva, quando o destinatário é um grupo. Por exemplo, uma referência ao governo, ou uma referência à população, ou uma referência a uma secretaria. Também pronomes e verbos de segunda ou terceira pessoa do singular, quando o destinatário é um indivíduo, ou pronomes e verbos em terceira pessoa do plural, ainda quando destinatários são grupos, como vocês, as pessoas. O uso de vocativo é uma função sintática bastante recorrente em cartas abertas para poder manter o dialogismo. Formas de tratamento conforme a relação social. Aqui é importante observar quando usar recursos como Vossa Excelência ou Excelentíssimo, no caso do vocativo, ou Vossa Santidade, ou Senhor, Senhora, ou simplesmente você. A escolha por um desses recursos sinaliza um maior ou menor distanciamento social entre os interlocutores. O uso de perguntas retóricas também podem sinalizar dialogismo, como veremos mais adiante, e também orações imperativas que expressam comandos ou modalização quando se quer sugerir alternativas. Passemos à segunda dimensão, que se refere à adequação e ao propósito e ao conteúdo da carta aberta, apresentado em 4 critérios. O primeiro critério da segunda dimensão é o problema de interesse coletivo é claramente apresentado conforme instruções quanto à motivação e ao tema propostos na prova de redação. Neste exemplo da carta aberta à presidente Dilma Rousseff, o que está destacado em cor de laranja sinaliza a motivação, um problema que ocasionou a necessidade da produção dessa carta aberta, o que gerou um desconforto por parte dos médicos brasileiros e que fez com que eles decidissem publicar uma manifestação acerca desse problema. No caso desta carta, eles realizam isso por meio das expressões: expressamos nosso sentimento com comentários atribuídos a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que eles, os médicos cubanos, são mais atenciosos que os brasileiros. Observemos que aqui o produtor da carta fez uso da citação, reproduziu as palavras atribuídas à presidente durante seu discurso em homenagem ao Dia do Trabalhador, e foi esse o motivo da manifestação dos médicos. Eles não concordam com essa opinião manifestada pela presidente e por essa razão escolheram produzir o texto. Nesse outro exemplo de uma carta aberta dos alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais sobre o trote, o que está em laranja também sinaliza um motivo, o que ocasionou a produção dessa carta. A situação problema está relacionado a um trote ocorrido no dia 15 de março na Faculdade de Direito da UFMG. Para os alunos e ex-alunos dessa faculdade, eles sentiram a necessidade de se manifestar perante essa situação, esse acontecimento,
né? E justificam essa necessidade, dizendo que ela não se liga, no entanto, apenas à grande repercussão gerada por esse trote, mas sobretudo pela nossa parcela de responsabilidade frente ao ocorrido. O fato de eles se sentirem também responsáveis pelo acontecimento fez com que eles tomassem coragem de publicar essa manifestação. Agora vejamos o segundo critério da segunda dimensão, que diz respeito ao ponto de vista. O problema, a situação problema que motivou a produção da carta é analisada segundo um ponto de vista compatível com o tema e com a situação comunicativa. E é importante também que esse ponto de vista regule as inter-relações textuais. Ou seja, o ponto de vista precisa estar guiando toda a argumentação do texto. Vamos considerar neste exemplo como que é feita a análise do problema por um ponto de vista escolhido pelo produtor da carta. Na carta dos médicos brasileiros à presidente Dilma Rousseff, eles explicitam que a afirmação feita pela presidente durante o seu discurso no Dia do Trabalho representa mais uma agressão direta e gratuita aos profissionais da área da saúde no Brasil. Vejam que aqui foram usados índices de avaliação, agressão direta e gratuita. No final do texto, para exemplificar ainda essa presença do ponto de vista, os médicos dizem que não compreendemos como esse conhecimento íntimo de como nós agimos quando chamados à ação não seja lembrado pelo governo. Merecíamos ao menos o reconhecimento. Então aqui há a manifestação explícita do ponto de vista por parte dos médicos. Na outra carta dos acadêmicos de direito sobre o trote na faculdade, o ponto de vista está explicitado da seguinte maneira: sobretudo pela nossa parcela de responsabilidade frente ao ocorrido. Sim, nossa responsabilidade. Aqui, os acadêmicos que assinam a carta se colocam na posição de responsáveis pela discriminação que se operou durante esse trote realizado em 15 de março. Na sequência do texto, eles reafirmam esse posicionamento dizendo: cabe a cada um de nós entender que neste cenário somos igualmente algozes e vítimas. E neste momento, nós implica não somente os acadêmicos que praticaram o trote, não somente os ex-acadêmicos da faculdade que não praticaram o trote, mas que estudaram nessa universidade, e também implicam todos os cidadãos, né, que presenciam essas situações e que, de alguma forma, praticam no seu dia a dia alguma ação discriminatória. Mais adiante no texto, eles reiteram: trazer para nós a responsabilidade que nos cabe é um ato de coragem e maturidade. Aqui eles reforçam o seu ponto de vista de que todos nós somos responsáveis por situações de discriminação. O terceiro critério da segunda dimensão: os argumentos usados para fundamentar o ponto de vista são pertinentes e consistentes, articulados por estratégias argumentativas coerentes. A previsão de argumentos do oponente e contra-argumentação. Aqui nós vamos ver as possibilidades de estratégias argumentativas que costumam ser usadas em exemplares de carta aberta. Nesta carta aberta, produzida por uma acadêmica, a partir do comando sobre o lixo eletrônico, num determinado momento da sua carta, ela argumenta da seguinte maneira: segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, publicados no portal Globo, o lixo eletrônico é produzido na escala de 1 kg por habitante, em escala mundial. É importante que estejamos cientes das consequências do descarte inadequado e das medidas a serem tomadas para minimizar os impactos do e-lixo, constituído de componentes químicos como chumbo, zinco e mercúrio. Aqui nós gostaríamos de destacar que informações que estão disponibilizadas na prova de redação também podem ser usadas como estratégia argumentativa. Neste caso, a
autora da carta aberta usou a estratégia de testemunho de autoridade, inserindo a voz da ONU como um dado de leitura para demonstrar a dimensão do problema do lixo eletrônico e da quantidade de lixo eletrônico produzido por habitantes no mundo. A partir dessa informação, ela consegue dar mais credibilidade ao problema e demonstrar com mais clareza a dimensão desse problema. É importante destacar que o uso de informações disponibilizadas na prova de redação é possível desde que sirva para constituir uma estratégia argumentativa ou para contextualizar o problema a ser discutido. Não é permitido simplesmente copiar passagens da prova sem ser indicada a fonte dessas informações e sem que isso seja adequado para a argumentação realizada. Uma cópia de informações da prova sem o uso argumentativo e sem indicação da fonte é considerado plágio e haverá descontos na nota nesse sentido. Outras estratégias argumentativas nós podemos encontrar nessa mesma carta produzida pela acadêmica. Aqui nós verificamos o uso da exemplificação, indicada por dados concretos, específicos, no contexto da cidade escolhida pela produtora da carta. Aqui ela está argumentando sobre os procedimentos que os santamarienses podem realizar para minimizar o problema do lixo eletrônico na sua cidade. Ela diz: uma alternativa é encaminhar os materiais a empresas de reciclagem ou entregá-los em pontos de coleta. Em Santa Maria, podem ser entregues, por exemplo, nos postos Padoim e em empresas especializadas em telefonia celular, como a Mega Cartuchos. Observemos que aqui o que está destacado em azul indicam dados específicos do contexto da cidade escolhida pela produtora do texto. Porque a alternativa de encaminhar os materiais a empresas de reciclagem ou entregá-los em pontos de coleta já havia sido sinalizada na própria prova de redação. A questão é: que empresas ou que pontos de coleta existem na minha cidade, no caso, na cidade de quem produziu a carta, que podem servir de orientações para a população dessa cidade a quem a carta se destina. Mais adiante no texto, a autora faz novamente o uso da exemplificação. Em Santa Maria, projetos como o Pense Verde e campanhas realizadas por empresas como Químia e Maringá Metais têm oferecido boas alternativas de descarte e programas de conscientização quanto ao e-lixo. Novamente, a autora aqui cita algumas alternativas concretas de que ela tem conhecimento na sua cidade para trazer como informações específicas ao seu texto. Outra estratégia argumentativa que pode ser utilizada é a contra-argumentação, como veremos nesse exemplo. Voltando para o exemplo da carta aberta produzida pelos médicos brasileiros destinada à presidente Dilma Rousseff. Depois de terem apresentado a situação-problema gerada pela afirmação feita pela presidente de que os médicos cubanos são mais atenciosos que os brasileiros, na sequência do texto é usada a expressão ao contrário do que foi dito. Por essa escolha linguística, os autores da carta já sinalizam que não vão concordar, que não vão se alinhar ao ponto de vista da presidente. E na sequência, justificam isso, explicitando seu posicionamento. A medicina brasileira está entre as melhores do mundo. E na sequência dessa afirmação, trazem uma série de dados, uma série de informações gerais e depois específicas que confirmam que a medicina brasileira está entre as melhores do mundo. Desta forma, a estratégia da contra-argumentação foi realizada nessa passagem do texto. Vejamos agora o quarto critério da segunda dimensão. A análise é concluída com uma síntese do que foi exposto
e ou uma proposta para os interlocutores. Vejamos um exemplo em que isso acontece. Na conclusão da carta aberta, de uma carta aberta que foi dirigida também à presidente Dilma Rousseff, mas nesse caso por uma série de entidades que defendem mudanças no dia da aplicação da prova do Enem, a conclusão foi realizada da seguinte maneira: apelamos à sensibilidade de Vossa Excelência para que simplesmente sejam determinadas as providências cabíveis no incentivo de que a próxima edição do Enem e também as sucessivas sejam realizadas, como aliás o era até pouco tempo atrás, em 2 domingos e não mais em um único fim de semana. Aqui nós percebemos o uso de alguns elementos linguísticos que servem para sinalizar a proposta, né? Apelamos para que sejam determinadas as providências e em seguida é especificada qual é a providência solicitada. Voltando ao exemplo da carta aberta produzida pelos médicos brasileiros, a conclusão ela foi produzida em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo é reiterado o ponto de vista do grupo social que produziu essa carta. Finalmente, acreditamos que mais que ninguém a senhora pode testemunhar sobre a competência, o respeito, o carinho com que os médicos brasileiros tratam seus pacientes. Nessa passagem, os médicos querem chamar a atenção da presidente para a qualidade do atendimento dos médicos brasileiros, deixando pressuposto aqui algo que é de conhecimento prévio dos leitores da carta, a de que a presidente Dilma Rousseff já precisou de cuidados médicos em função de um problema de saúde que ela enfrentou, né, no período antes de ser eleita presidente. Na sequência, ainda reforçam esse ponto de vista. Por isso, não compreendemos como esse conhecimento íntimo de como nós agimos quando chamados à ação não seja lembrado pelo governo. E, por fim, explicitam a reivindicação. Merecíamos ao menos o reconhecimento pelo que temos feito por todos os nossos pacientes, inclusive a senhora, e pela saúde do país. Aqui fica uma reclamação pelo fato de a presidente não ter lembrado ou enfatizado a atuação dos médicos brasileiros no Dia do Trabalhador e, ao mesmo tempo, fica o pedido para que nas próximas datas festivas esse grupo de profissionais e todos os demais trabalhadores brasileiros sejam devidamente lembrados e valorizados pelo governo. Vejamos agora os critérios da terceira dimensão, a articulação escrita, constituído de 4 critérios. O primeiro deles diz respeito à seleção lexical. É importante que o produtor da carta aberta verifique se a seleção lexical, as suas escolhas de vocabulário, estejam apropriadas à situação de interlocução, ao ponto de vista assumido e ao eixo temático solicitado na prova. Vejamos aqui alguns exemplos de seleção lexical que estão apropriados à situação de interlocução na carta aberta produzida pela estudante sobre o lixo eletrônico em sua cidade. Nessa carta aberta, percebemos que o remetente está sinalizado no texto por meio da primeira pessoa do singular e especificada como cidadã ciente dos problemas ambientais em nossa cidade, realizo um apelo a todos que desejam fazer do nosso município uma região de indivíduos responsáveis pelas causas ambientais. Também verificamos a presença do destinatário por meio de uma forma de tratamento. O fato de os senhores internautas terem acesso a esta manifestação já evidencia o uso de um aparelho eletrônico. Além disso, o uso da primeira pessoa do plural por meio de pronomes possessivos, nosso cotidiano, nossas mãos, nosso município, nossas casas, nossa meta, nós santamarienses. Observemos aqui que há uma inclusão
da remetente e dos destinatários no mesmo grupo, que é uma outra maneira de sinalizar a interlocução. Alguns recursos gramaticais que podem ser utilizados para fazer isso. Como vimos, é possível usar vocativo, neste caso foi usado caro leitor. É possível usar pronome de tratamento, nesse caso foi usado você. Também é possível usar perguntas, sinais de pontuação, no caso aqui a interrogação, que realiza perguntas retóricas, no sentido de dialogar por meio de uma pergunta com o interlocutor. Neste outro exemplo, verificamos o uso de orações no modo imperativo. No caso do gênero carta aberta, é adequado usar o modo imperativo no momento em que se deseja fazer propostas, indicar para o interlocutor o que ele pode ou o que ele deve fazer para solucionar ou amenizar o problema que está em discussão. É diferente de um artigo de opinião, em que o uso do modo imperativo, o uso de vocativos e demais marcas de interlocução não é esperado para o gênero artigo de opinião. Entretanto, para o gênero carta aberta, esses recursos são necessários. Com relação ao ponto de vista, a seleção lexical pode se manifestar de diferentes maneiras. Uma delas é por meio de modalizadores, que sinalizam graus de probabilidade. Aqui, na argumentação que os médicos constroem com relação à atuação dos profissionais, no contexto de dificuldades que enfrentam na saúde brasileira, os autores modalizam usando talvez. Talvez o desespero de alguns poucos médicos diante de uma demanda crescente, da ausência de suporte e da incompetência dos gestores cause a falsa impressão de insensibilidade. Na verdade, senhora presidente, são profissionais que foram brutalizados pelo Estado, desmotivados e sem esperança, tentam seguir adiante sem as mínimas condições de exercer uma medicina de qualidade e nem de estimular uma boa relação médico-paciente. O uso desses dois recursos, dessas duas palavras, talvez e tentam, modalizam as declarações aí apresentadas para o eixo da possibilidade. Também verificamos o uso de brutalizados, desmotivados e sem esperança, sem as mínimas condições. Esses elementos funcionam como índices de avaliação, nesse caso, negativas, uma vez que se indicam a situação difícil em que os profissionais médicos se encontram no sistema de saúde brasileiro. Nesse mesmo exemplo, nós podemos ainda encontrar elementos linguísticos que funcionam como operadores argumentativos, como na verdade e nem, que estão ali presentes para enfatizar as informações que servem de argumentos para mostrar a situação difícil em que se encontram os profissionais médicos brasileiros. Também são utilizados quantificadores, como alguns poucos médicos, no sentido de mostrar, de não generalizar e mostrar que não são todos que, na verdade, se desesperam diante dessa situação. Ainda nessa mesma carta dos médicos, nós encontramos mais alguns recursos que funcionam como operadores argumentativos, como mais que ninguém, até, duas vezes usado, e ao menos, assim como inclusive, que são operadores argumentativos que destacam o argumento numa escala de ênfase para mostrar, no caso do mais que ninguém, a senhora pode testemunhar, jogando com conhecimento prévio do leitor de que a presidente Dilma também já precisou dos cuidados médicos. Ali, numa enumeração, das ações dos médicos brasileiros que tratam os pacientes, acompanhando nas duras etapas do diagnóstico e tratamento até a cura, enfatizando que a cura também é realizada. Na sequência, é argumentado que o governo não lembra, que é estranho, à sociedade, o governo não lembrar da atuação dos seus profissionais até em oportunidades festivas. Neste caso,
lembrar disso no Dia do Trabalhador seria o esperado, como isso não, do trabalhador brasileiro, como isso não aconteceu, então este até enfatiza esse estranhamento. E merecíamos ao menos o reconhecimento. Bem, esse ao menos gradua numa escala baixa, uma vez que o reconhecimento seria o mínimo que o governo poderia prestar aos trabalhadores, uma vez que tantos outros recursos, tantas outras necessidades ainda não foram atendidas conforme dados que foram mostrados ao longo do desenvolvimento desta mesma carta. E por fim, o operador inclusive serve para destacar a inclusão da senhora presidente entre os pacientes que usam o sistema de saúde brasileiro. O segundo critério da terceira dimensão contempla os recursos linguísticos usados para promover unidade e progressão temáticas e para estabelecer a relação entre constituintes do texto. Aqui entram os casos de coesão referencial e sequencial. Com relação à progressão temática, isso pode ser ilustrado nesse exemplo, na Carta dos Médicos. Cientes deste quadro, de toda a dificuldade que os médicos enfrentam, por meio de nossas entidades de representação, nós, médicos brasileiros, já lhe entregamos pessoalmente propostas para mudar essa realidade. Vejam que, no primeiro período desse parágrafo, o autor anuncia as propostas, mas ainda não as especifica. No período seguinte, progressivamente, essas propostas serão apresentadas da seguinte maneira. Entre elas estavam o aumento de investimentos em saúde, a modernização da gestão e a criação de uma carreira pública para os médicos e outros profissionais do SUS. Na sequência, eles progridem mostrando qual foi a reação do governo diante dessas propostas. Nunca obtivemos resposta. Ou seja, houve uma omissão por parte das autoridades administrativas do país. Dessa maneira, a cada período, uma nova informação é apresentada, sem perder de vista o que foi anunciado no período anterior. Com relação à coesão referencial, que participa diretamente do processo de unidade e progressão temática, nós podemos verificar esse recurso acontecendo por meio de pronomes, hiperônimos ou expressões nominais. Neste mesmo exemplo, nós vemos, por exemplo, cientes deste quadro que retoma a situação que foi apresentada no parágrafo anterior, sem as mínimas condições de exercer uma medicina de qualidade. Isso que foi descrito no parágrafo anterior é retomado no parágrafo seguinte por meio de um hiperônimo, quadro, junto de um pronome demonstrativo, deste quadro. O mesmo acontece na sequência, essa realidade, que também faz referência àquela mesma situação já descrita antes no texto. Além disso, é usado um pronome pessoal, elas, que faz referência às propostas indicadas no período anterior. E por fim, nesse mesmo parágrafo, caos da saúde é uma expressão nominal que, ao mesmo tempo que retoma aquelas mínimas condições, as dificuldades de exercer uma medicina de qualidade, além de retomar, serve para avaliar essa situação como caótica e funciona ao mesmo tempo como uma avaliação negativa. Quanto à coesão sequencial, que são aqueles elementos que servem para articular explicitamente informações, relacionando logicamente argumentos e teses, neste caso, os recursos gramaticais que podem ser usados para coesão sequencial são as conjunções e algumas palavras denotativas. Nessa carta dos médicos, a conclusão é indicada pela palavra finalmente, que indica para o leitor que a carta se encaminha para a sua finalização, para o seu encerramento. Na sequência, nós temos um por isso, que é uma locução conjuntiva,
que explicita a consequência, uma reação por parte dos médicos diante da situação conhecida de que a presidente já fez uso dos serviços médicos brasileiros e não tenha disso lembrado durante o seu pronunciamento no Dia do Trabalho. Também é usada a conjunção quando para introduzir uma situação mais geral de atuação dos médicos brasileiros, assim como é um recurso utilizado para estabelecer uma comparação entre os médicos e os demais trabalhadores, numa relação de igualdade. Não só os médicos brasileiros mereceriam reconhecimento, mas também todos os outros trabalhadores. Então aqui é uma inclusão, uma expansão da categoria trabalhadora brasileira. O terceiro critério da terceira dimensão diz respeito ao registro linguístico, que precisa ser formal, tendo em vista o contexto de interlocução, será mais formal ou menos formal de acordo com o destinatário da carta. É preciso também que sejam respeitadas as normas de urbanidade, no sentido da polidez, sem uso de elementos que possam ser ofensivos ou agressivos, e também a apresentação de uma adequação sintática e ortográfica. Aqui a observância às regras da gramática normativa. A gramática não no sentido apenas funcional, mas também no sentido de norma padrão. Vamos ver alguns exemplos. No que se refere à relação de formalidade, ela pode ser alta ou média. Não se recomenda uma formalidade muito baixa em função do respeito que se deve ter perante os leitores. Mas uma relação de formalidade alta pode ser indicada quando se está se representando o destinatário como uma autoridade. Nessa carta dos médicos, isso é verificado pelo uso das formas de tratamento Vossa Excelência, usada 2 vezes no texto, para referir-se a Dilma Rousseff como uma autoridade pública, como uma autoridade que cumpre um cargo político. Entretanto, observamos, nesta mesma carta, que quando a presidente é representada não como presidente da República, mas como usuária de um serviço, nesse caso, de um serviço de saúde, ela, na condição de paciente ou de cliente desse serviço, não é referida como Vossa Excelência, mas sim pela forma de tratamento senhora, destacada ali no texto em roxo. Essa forma de tratamento senhora é menos formal, vamos dizer assim, do que a Vossa Excelência. Por isso podemos categorizar essa relação de formalidade como média, uma vez que o papel social exercido ali é diferente da anterior. Quanto à adequação sintática ortográfica, que diz respeito a todo o funcionamento gramatical em termos de normas da língua, é importante lembrar que as regras da gramática normativa estão, na verdade, a serviço do funcionamento do texto. Devem estar a serviço da clareza do texto, da legibilidade das informações trazidas. É nesse sentido que as regras como concordância verbal e nominal contribuem. Também a regência verbal e nominal, a colocação pronominal, a grafia conforme o acordo ortográfico estiver vigendo, o paralelismo sintático, a ausência de estruturas ambíguas, uso de períodos compostos por subordinação e por coordenação, especialmente subordinação, uma vez que a subordinação possibilita a análise e discussão de questões polêmicas. Uso de períodos simples com valor expressivo para argumentação. Então, períodos simples também podem ser utilizados, desde que contribuam expressivamente para a argumentação. Por meio desses elementos e estruturas gramaticais, é possível, então, termos um texto que seja mais facilmente compreendido pelos leitores. O último critério da terceira dimensão diz respeito à utilização adequada de marcas de segmentação em função do gênero carta aberta.
observar a paragrafação e a pontuação apropriadas à organização textual e à argumentação. Os recursos que aqui serão apresentados também valem para outros gêneros argumentativos, como, por exemplo, o artigo de opinião. Vamos ver alguns desses recursos. Paragrafação e pontuação apropriadas à organização textual e à argumentação. O uso de adentramento de parágrafos como recurso de organização textual é importante para facilitar a leitura e o acompanhamento das informações que são apresentadas por parte do autor perante o leitor. Um texto apresentado em bloco dificulta a leitura, sobrecarrega a atenção do leitor. Por isso, a paragrafação é importante. Todos os recursos de pontuação, como ponto, vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, dois pontos, podem ser empregados de acordo com a norma padrão, para justamente facilitar a leitura. Aspas podem ser usadas para sinalizar citações ou produzir efeito retórico. Lembrando aqui que as aspas sinalizam a reprodução fiel de uma fala ou de um texto já publicado em outras vozes, mas também as aspas podem ser usadas para produzir um efeito retórico, sinalizar ironia, enfatizar, destacar determinadas ideias que o locutor gostaria de mostrar. Também ele pode fazer uso de travessão para enfatizar uma informação ou comentário com valor argumentativo. Os travessões têm um valor retórico importante e é preciso sabê-los usar com consciência quando se quer destacar. Os travessões funcionam inversamente aos parênteses. Os parênteses amenizam ou diminuem o caráter retórico da informação. Quando queremos indicar uma informação secundária, podemos usar parênteses. Entretanto, quando queremos destacar uma informação como principal, podemos usar os travessões. Também as reticências podem ser usadas desde que sirvam para indicar uma interrupção proposital de um argumento ou indicar que uma enumeração tem continuidade ad infinitum. O ponto de exclamação pode servir para enfatizar determinadas atitudes por parte do produtor do texto. O ponto final, além de ser usado de acordo com a norma padrão para indicar a finalização de uma informação num período, também pode ser usado em algumas situações para enfatizar algumas ideias, provocando propositadamente uma fragmentação, desde que essa fragmentação tenha valor retórico. Vamos ver o funcionamento de alguns desses recursos de pontuação nos textos. Neste exemplo, nós temos a ocorrência de travessões sendo usados para destacar a inclusão da presidente Dilma Rousseff entre os pacientes que fizeram uso de serviços de saúde no Brasil. Neste outro exemplo, nós temos a ocorrência de ponto final usados de maneira proposital para fragmentar a frase, quando é dito, sim, nossa responsabilidade, ponto, e sua que lê esta carta também. O uso deste primeiro ponto final fragmenta a frase, que, pela norma, deveria constituir uma frase só. Entretanto, o ponto aqui foi usado com valor estilístico, obrigando o leitor a fazer uma pausa maior. E ao fazer essa pausa maior, se estabelece uma ênfase ao contraste, indicando que a responsabilidade é tanto dos acadêmicos que assinam a carta, quanto do leitor da carta. Aqui nós temos o uso das aspas com valor expressivo, não para fazer citação, mas para indicar uma oposição do produtor da carta em relação a uma afirmação ou um pensamento vigente entre aquelas pessoas que estão sendo criticadas. Neste caso ele diz, é necessário desvelar o conteúdo discriminatório dessas imagens e desconstruir o discurso daqueles que pretendem legitimá-las como produto de meras brincadeiras.
As aspas ali sinalizam uma discordância do produtor do texto com relação aos trotes. Para o produtor do texto, os trotes não são meras brincadeiras, por isso a razão das aspas. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa videoaula e que podem servir como sugestões para estudos complementares a respeito dos gêneros textuais. Desejo a todos ótimos estudos, uma excelente produção de textos e uma boa prova. Muito obrigada!